Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à comunidade do investidor. Dando sequência à nossa série de aulas sobre declaração de imposto de renda, estamos na segunda aula sobre como declarar ações no imposto de renda. Vamos ao conteúdo de hoje então. Nós estamos aqui aprendendo a como declarar operações com ações. E hoje a aula é tela a tela, para que a gente se habitue ao programa da Receita Federal e quando chegar logo mais ali na época do imposto de renda, vocês tenham esse material para consulta. Então, o objetivo aqui não é ficar decorando, não tem muito o que explicar, é a tela, o passo a passo, mas o objetivo principal aqui é de que a gente tenha desde já essa visão de que pode ser um pouco chato, pode ser até trabalhoso, né? Não é um trabalho gostoso de fazer, empolgante, mas é simples, não é complicado, é possível que a gente mesmo faça a nossa declaração de imposto de renda e a gente entenda já tenha essa visão e que a gente guarde este material, a videoaula, para que a gente faça a consulta naquele momento da utilização mesmo, combinado? Então vamos lá. Para ações, nós precisamos declarar esse tipo de ativo na aba Bens e Direitos. E nós também utilizamos a aba ou o menu Rendimentos. Só que a gente vai por partes, cada videoaula vai ter um tópico, para que a gente possa ter um aprendizado realmente bem detalhado. Eu só estou dando esse lembrete aqui para reforçar que a gente, além de declarar as ações que a gente tem em carteira, a gente também precisa declarar todos os proventos que vem dessas ações. Então, JCP, que são juros sobre capital próprio, dividendos, tudo isso precisa ser declarado lá na declaração anual, combinado? A gente vai começar pela parte mais simples, né? Como é que eu declaro, então, as ações que eu tinha lá em 31 de dezembro? Porque funciona dessa forma, a gente vai receber lá os informes das corretoras, das instituições financeiras que a gente utiliza e a gente vai ter lá o total de ações de cada empresa que a gente tem, é claro, no dia 31 de dezembro do ano anterior. Então, nós vamos usar um exemplo aqui para facilitar o aprendizado e para a gente realmente ter o preenchimento de tela, combinado? Então, vamos lá, eu preciso declarar que no dia 31 de dezembro do ano X, eu tinha 1.000 ações de Petro na minha custódia. Então, vamos lá entender como é que é o processo tela a tela. A gente já teve numa aula anterior a visão aí do programa, né? A gente já viu todas as telas do menu, então procura aqui no canal Comunidade do Investidor nas aulas anteriores, se você ainda não assistiu. Você vai ter ali o tela a tela, o que é que você preenche, como é que você faz em cada item desse menu aqui no canto esquerdo que a gente está vendo. Para a aula de hoje, nós vamos utilizar, então, no menu aqui do lado esquerdo, a aba Bens e Direitos. Tá ali embaixo, a terceira de baixo para cima, que está selecionada. Abriu essa aba, a gente vai clicar na opção Novo, no cantinho inferior direito, onde tem a seta aqui para vocês visualizarem. Clicando em Novo, vai abrir essa próxima tela aqui. E agora eu estou ensinando passo a passo para vocês o que é colocado em cada um dos campos. Gente, não tem como errar. Tá tudo aqui documentado. Então, no campo código, vocês vão escolher. Lembra que a gente aqui tá olhando somente como declarar ações. Todas as ações que eu tinha lá na carteira no dia 31/12 do ano anterior, tá bom? Então, a gente vai aprender a fazer isso hoje. Então, nesse campo código, eu sempre vou escolher a opção 31. E ela vem com a seguinte descrição: 31 ações, entre parênteses, inclusive as provenientes de linha telefônica. Isso vem lá daquela época que as linhas telefônicas custavam um absurdo. É da minha época, gente. Ué, fazer o quê? A gente entrega a idade. E que a gente comprava e a gente tinha ações lá da época da Telebrás, né, da Telesp. Enfim, por isso que vem essa nomenclatura. No campo CNPJ, vocês colocam o CNPJ da empresa que você possui ações, não é da corretora. Então, se eu tenho ações da Petro, eu preciso colocar o CNPJ da Petro. Essas informações, como CNPJ e razão social, você encontra direto lá no site da B3. É super tranquilo. E eu, assim, às vezes você encontra na internet, se você pesquisar, listas que sites e blogs disponibilizam, mas a minha recomendação é que vocês entrem direto no site da B3, porque lá vocês têm garantido que a informação está atualizada e correta. E lá vocês têm empresa a empresa em ordem alfabética, tá bom? No campo discriminação,
você vai fazer uma descrição breve desse lançamento que você está fazendo. E aqui tem um exemplo. E você vai fazer dessa forma sempre. Então, eu coloco lá nesse exemplo que a gente está utilizando, olha, 1.000 ações de Petrobras, coloco o ticker, que é o código Petro4, adquiridas através da corretora tal, CNPJ tal. Aqui eu coloco o CNPJ da corretora, pelo custo médio de R$ 27,00 por ação. Então, é isso que precisa constar nesse campo de discriminação. A quantidade de ações, qual a empresa e o ticker, através de qual corretora e CNPJ da corretora você adquiriu e qual foi o custo médio de aquisição. É o famoso preço médio. Eu comprei 500 ações por R$10 e 500 ações por R$12. Então, o meu custo médio de aquisição foi 11. Tô falando isso de uma maneira simplificada para vocês entenderem, tá bom? E por último, nessa tela, no campo ali embaixo, na última seta, situação em 31/12 do ano anterior, né, imediatamente anterior que a gente tá declarando, eu vou preencher o valor referente a esse custo de aquisição. E aqui eu incluo as despesas que eu tive e corretagem. Por isso a importância de você guardar todas as notas de corretagem. Então, aqui é só um exemplo aleatório, tá? Mas eu vou colocar lá o custo de aquisição, vou incluir se eu paguei taxa de corretagem, enfim, todos os custos da operação. Nesse exemplo que a gente está usando aqui, o custo total foi de R$ 27,00 por cada ação da Petrobras. Como eu tinha 1.000, eu tenho um total, então, de R$ 27.000 em ações da Petro, tá bom? Cliquei em OK e pronto. Esse procedimento, pessoal, ele precisa ser repetido com cada ação que vocês tiverem. Então, por isso que eu falei que é meio chato, é trabalhoso, né? Não é uma coisa empolgante de se fazer, mas é muito simples. É muito simples. Então, se você tiver uma carteira com 15 ações diferentes, você vai preencher essa tela 15 vezes com as informações de cada uma das ações que você tiver. É só tudo isso. Bom, agora a gente vai declarar uma parte, né, mais interessante, que são as movimentações, todas as vendas que eu fiz ao longo do ano. Então, aqui a gente vai tratar de um período de 12 meses. A gente vai fazer toda a movimentação. E eu estou dividindo em duas partes. Primeiro, a gente vai declarar os meses nos quais as nossas vendas ultrapassaram os R$20.000. Eu já expliquei em aulas anteriores que vendas de ações até R$20.000 para pessoa física, nós temos isenção. Não pagamos imposto de renda sobre o lucro obtido nessas operações. Então, isso está numa outra parte da aula. Agora, a gente vai aprender como declarar aqueles meses onde eu vendi mais do que 20.000. Então, vamos lá. No programa do imposto de renda, você vai procurar lá no menu do lado esquerdo a opção renda variável. E aí, nessa seção de renda variável, a gente vai usar sempre a aba operações comuns / day trade. Vamos olhar a carinha da tela aqui que simplifica. Então, vamos lá. É essa tela quando a gente escolher aquela opção no menu. Então, vocês podem observar aqui, olha, que no canto esquerdo, a gente tem uma aba, né, um menuzinho para cada mês do ano, ó, vai de janeiro a dezembro, aqui do lado esquerdo. E então, por isso, gente, a importância, já passei nas aulas no nosso canal do Telegram, já coloquei planilha de modelo para vocês usarem. É importante que cada um de nós tenha um controle pessoal e que a gente guarde todas as notas de corretagem, para que quando chegar aqui na época de fazer a declaração, é só eu passar as informações que eu tenho dos meus controles aqui pro programa da Receita e é super tranquilo. Agora, se vocês não tiverem feito o controle das operações, senta, chora, faz e declara. Não tem como, tá? A gente tá agora... ainda faltam vários e vários meses, então por isso que é importante a gente ter acesso a essas informações, porque dá tempo de correr atrás do atraso, se for o caso de retroagir aí de janeiro para cá e deixar esse ano em ordem, e daí adquirir esse hábito que fica super tranquilo na época de declarar. Então vamos lá, a gente tem todos os meses e a gente vai sempre informar o saldo consolidado por mês. Então, por isso que é importante ter o controle. Lá você tem operação a operação, os custos, os valores, e aí você soma tudo que você fez no mês para lançar aqui de maneira consolidada, tá bom? Outra coisa que é importante a gente observar nessa tela é que a gente tem duas colunas separadas. Olha aqui do lado direito, a gente tem a coluna de operações comuns e a gente tem a coluna de day trade.
Gente, se o sistema me traz separado, é porque separado ela deve permanecer. Jamais eu posso misturar operações comuns com day trade para nenhum fim. Eu não posso compensar prejuízo, eu não posso somar, não posso. Então, tudo que é de operação comum, que eu comprei e vendi em dias diferentes, eu vou usar essa coluna. Se eu comprei e vendi, ou vendi e comprei dentro do mesmo dia day trade, eu preciso tanto ter os meus controles pessoais separados, notas de corretagem separadas, como fazer a declaração aqui nas colunas separadas. Isso não é negociável, não tem jeitinho, tá bom? A gente vê muita informação desencontrada aí na internet. Vamos lá, então. Aí, se a gente descer a barrinha de rolagem, que fica aqui, né, do lado direito da tela, lá até o finalzinho da sessão, lá embaixo na tela, você vai poder observar que o programa da Receita Federal vai consolidando sozinho as suas operações. Então, é muito prático, porque você só vai alimentando com algumas informações e o programa, ele vai calculando para você automaticamente. Tá bom? Esses campos que estão em cinza, esse cinza clarinho que vocês estão vendo, eles são automáticos, então ele vai fazer todo o operacional de maneira automática. E os campos em branco, por exemplo, ó, resultado negativo até o mês anterior, vocês vão ver que estão em branco, ó. Né? Enfim, somente os campos em branco é que a gente faz o nosso input, ou seja, é a gente que vai inserir a informação necessária ali, tá bom? O resultado líquido, ele vai consolidar a soma de todas as operações, tá bom? Então, aqui, porque nessa tela, além de operações com ações, a gente também, que é o mercado à vista, a gente também declara nessa mesma tela os saldos de opções para quem opera com derivativo e mercados futuros também, tá bom? Vamos fazer o seguinte, para ficar mais claro, a gente vai usar o mesmo exemplo da aula anterior, lá onde a gente aprendeu a compensar prejuízo, que eu até fiz ali coloquei um lembrete, um comentário fixado no YouTube, porque eu acabei invertendo os valores de prejuízo e lucro, mas eu retifiquei ali a informação no comentário que está fixado. Então, a gente vai usar aquele mesmo exemplo para entender agora como é que eu faço aqui. Lá eu aprendi como compensa e aqui como é que eu vou declarar no sistema. E a gente vai aprender de modo prático, ok? Vamos lá. Então, qual que era o cenário lá que a gente usou naquela aula? No mês de maio, eu fiz lá as minhas operações de compra e venda e eu tive um prejuízo de R$5.000. E em junho, eu fiz as mesmas operações e tal, compra e venda de ações, e eu tive um lucro, né? O resultado do mês foi um lucro de R$7.000. Como é que eu vou declarar isso aqui, então? Eu vou lá, olha, selecionar a aba do mês de maio, ali do lado esquerdo, vão acompanhando pelas setas aqui na tela, nos prints. Eu fui lá, selecionei o mês de maio, que é onde eu preciso fazer o lançamento. E aí eu vou preencher o campo Mercado à Vista Ações. É a primeira opção que eu tenho ali. E eu vou usar a coluna Operações Comuns. A gente não está falando de day trade aqui. Lembrem-se disso. Então, eu escolhi o mês de maio, a opção Mercado à Vista Ações, e eu vou preencher a coluna Operações Comuns com menos 5.000. Porque eu estou declarando o prejuízo que eu tive em maio. Descendo a barra de rolagem, lá no final da tela, vocês também vão precisar inserir o imposto de renda retido na fonte, aquele famoso dedo duro que eu também já comentei com vocês na aula anterior, não lembra? Volta, assiste a aula, depois continua nessa em sequência, que vocês pegam toda a linha de raciocínio, tá bom? Você sempre vai precisar consultar a sua nota de corretagem para saber direitinho o que é que foi retido, né? Qual foi o valor que ficou retido lá do dedo duro. Eu vou considerar aqui para o nosso exemplo que nesse mês aí de maio, né, porque a alíquota que é retida é sempre 0,005%. Então, eu estou aqui nesse exemplo fictício nosso, que eu tive um montante de vendas no mês de R$50.000, tive um prejuízo de 10%, que gerou ali aquele valor de 5.000 de prejuízo, né, 10% dos 50.000 que eu vendi. E eu tenho que declarar que eu fiz, né, o pagamento de 0,005% sobre esse valor de 50.000, que chegou ali naqueles R$2,50, tá bom? Mas é só para a gente trabalhar aqui o exemplo prático, olhem sempre na nota de corretagem. Então, coloquei ali em cima o prejuízo, desço a barra de rolagem, preencho também com o imposto de renda retido na fonte, que você vai ter lá no seu controle ou na nota de corretagem, e ok.
Como é que vai ficar, então, a consolidação do resultado de maio lá na tela do imposto de renda, né, do sistema, do programa? Ó, resultado líquido do mês vai ficar em menos 5 mil, em operações comuns, day trade a gente não mexeu. Ele já tem aqui calculado, ó, que ele já joga para o campo aqui embaixo, ó, prejuízo a compensar 5 mil e a alíquota do imposto 15%. Então, ele já assume o input que você fez lá e já deixa aqui prontinho para ser calculado. Qual é a próxima etapa, gente? Você vai precisar repetir o mesmo processo para o mês de junho. E assim sucessivamente. Então, aqui, lembra que a gente está aprendendo primeiro a declarar todos os meses onde eu vendi mais de 20 mil. Se isso aconteceu 8 meses no ano, você vai seguir essa etapa 8 vezes. A gente está usando aqui 2 meses de exemplo. Vocês vão fazer isso, repetir o processo pela quantidade de meses onde aconteceu essa situação, de terem vendido acima de 20 mil. Então, a gente vai fazer aí, repetir esse processo para o mês de junho. Gente, é o mesmo processo, tá bom? Então, eu vou inserir o lucro de 7 mil reais. Vou lá escolher o mês de junho. É o mesmo processo, por isso que eu não estou fazendo print repetido. Coloco lá os 7 mil, desço a barra de rolagem, coloco o imposto de renda. Cuidado com os sinais de menos e mais quando é lucro e prejuízo. É uma bobagem de digitação, mas a gente erra e muda todo o contexto, então confiram sempre. Então, o processo é idêntico. Aí eu vou pular já para o resultado final. Fui lá, lancei o lucro de 7 mil, lancei o imposto de renda retido na fonte, está resolvido. Aí, qual que vai ser o resultado final, então, desse lançamento que eu fiz? Olha só que interessante, como ele já preencheu tudo automaticamente. O resultado líquido do mês foi 7 mil. Eu tenho o resultado negativo acumulado até o mês anterior, porque ele vai acumulando, gente. Então, se além de maio eu tivesse tido outros prejuízos em meses anteriores, ele ia estar somando e acumulando para mim e já traz pronto aqui para você. Então, você não precisa ficar preocupado, nervoso. Nossa, eu tenho que fazer todos esses cálculos. Não, o próprio sistema faz para você. Você tem que colocar a informação correta. Então, ele trouxe aqui, olha, resultado negativo até o mês anterior, que são 5 mil de maio. Qual é a base de cálculo do imposto? Ele já faz a compensação do prejuízo. Olha que legal. 7 mil de lucro no mês, 5 mil de prejuízos anteriores para compensar. A base de cálculo do imposto, então, é de 2 mil reais. Eu vou pagar, então, o imposto de renda sobre 2 mil e não sobre os 7 mil, que foi o lucro real que eu tive. A alíquota é 15%, ele já me traz aqui calculado o imposto devido de 300 reais. Que se fosse calculado sobre 7 mil, seria muito mais do que isso, tá bom? Mais do que 3 vezes mais. Então, é simples, porque a maior parte do trabalho pesado o próprio sistema faz. Agora, se a gente não colocar as informações corretas, milagre ele não faz, tá bom? Então, é super prático, né? Ele vai preenchendo automaticamente, e aí ele trouxe aqui pra gente exatamente o que a gente calculou lá no exemplo da aula anterior, os 300 reais de imposto devido. E aí, ó, no fim da sessão consolidação do mês, quando eu desço lá na tela, que é aquela mesma tela onde a gente lança lá o imposto de renda, o dedo duro, a gente vai preencher o imposto pago. Por quê? Na teoria, ao longo do ano, eu fui lá fazendo as operações. Quando eu tive imposto devido, eu fui lá, gerei a DARF e fiz o pagamento. Então, eu paguei no mês seguinte. Que a gente tem o prazo do quê? Eu sempre posso pagar até o último dia útil do mês subsequente, a DARF. Então, essa DARF desse imposto devido lá do mês de junho, eu já fiz o pagamento lá no ano passado, só que eu preciso declarar. Então, eu estou declarando a operação e declarando o imposto pago nesse momento. É nessa tela aqui. Eu só venho aqui no imposto pago, olha, no último campo, e coloco lá, referente a essa DARF que eu emiti e paguei lá no final do mês ao longo do ano. Prontinho, gente, tá feito. Qual que é a diferença só que deu aqui da aula anterior, né? São esses 2,50 do dedo duro que eu lancei aqui nessa aula para que fique completo, para que vocês tenham o passo a passo de todos os campos que são necessários preencher e que lá na aula anterior eu não havia incluído, tá? Foi só para simplificar. Então, é bem tranquilo, gente. É trabalhoso, né? O que eu comentei pode ser chato, só que é bem mais simples do que a maioria dos investidores e dos traders imagina. Imposto de renda virou, assim, em renda variável na bolsa, virou, assim, um monstro e é um pânico no início do mês, né? E aí começa a loucura aí de buscar informações, e por isso que eu tô fazendo questão, com muito amor, com muito carinho, de trazer um passo a passo com tela, pra gente desmistificar isso.
Gente, não dá para não investir, para deixar de fazer as coisas, para desistir por medo de imposto de renda. Sério isso? Ok? Então, assim, o que é imprescindível é manter o controle das suas operações bem organizado, bem atualizado, para que depois você só transfira as informações aqui para o sistema da Receita Federal. E agora, para a gente finalizar essa aula de hoje, a gente vai aprender como declaramos os saldos dos meses que o valor de venda foi inferior a 20 mil. Então, perceba que eu dividi mesmo, para não ter dúvida, para ficar fácil fazer, para a gente não misturar as coisas e ter um aprendizado mais fácil, tá bom? Então, agora eu vou, só para finalizar, lançar agora o saldo dos meses, onde eu fiquei ali dentro daquele limite mensal com direito à isenção do imposto de renda para operações comuns, tá bom? Lembrando que esse cenário que a gente vai ver agora, ele não envolve operações de day trade. Day trade não possui isenção dos 20 mil, tá? Então, na próxima videoaula, a gente vai aprender ainda dentro desse cenário de como declarar ações, como é que eu faço a declaração dos proventos, que são os dividendos e os juros sobre capital. Então, eu espero você na próxima aula. A gente não vai entrar nesse tema hoje, porque eu estou fazendo uma videoaula para cada tópico, para que a gente possa digerir isso e entender que é fácil. O sistema da Receita Federal é muito tranquilo, é muito fácil de trabalhar, ele faz a parte pesada de cálculos para a gente. É só eu saber onde é que eu coloco cada informação e o restante tá 100%. Eu espero você na próxima aula para a gente desmistificar a questão dos proventos, combinado? Vamos lá então. Nesse programa ainda da Receita Federal, a gente vai lá na aba Rendimentos isentos e não tributáveis. Aqui no canto esquerdo da tela, como eu estou mostrando na seta, vai abrir essa tela aqui para vocês. Então, aqui no campo Código, eu vou selecionar a opção 20, que é ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações negociadas em bolsas de valores nas alienações realizadas até 20 mil. Jesus, que frase enorme, né? Mas é tudo isso, opção 20. Por que eu estou fazendo questão, gente, de deixar aqui a descrição, né? Esse palavrão enorme. Porque de um ano para o outro pode acontecer da Receita Federal fazer alguma alteração em código, tá? Então, de repente, lá em 2021 não é mais o código 20. Em 2023 mudou. Então, é importante só que vocês tenham essa atenção para a descrição da opção, porque pode ter uma pequena alteração aí. Não muda o contexto, permanece atualizado, são só essas pequenas mudanças que às vezes a Receita Federal faz de um ano para o outro, tá bom? Então, por isso, é sempre isso, ganhos líquidos em operações, tudo isso que eu já li, tá bom? Para o conjunto de ações, beleza. Aí eu vou selecionar o beneficiário, que você vai colocar sempre o titular, a não ser que essas ações estejam, por exemplo, no nome do teu filho menor, senão é sempre ali titular. E aí no campo valor, você vai preencher com todos os rendimentos que você obteve ao longo de todo o ano. Então, nesse exemplo aqui, para a gente preencher a tela, eu estou usando um valor de R$1.000, tá? Então, lembrando que aqui eu só coloco os valores referentes àqueles meses onde eu vendi menos do que R$20 mil. Se eu vendi mais, é naquela outra tela que a gente viu nos slides anteriores. E aí, gente, não tem diferença nenhuma, ó, tanto faz. Se esses R$1.000 eu consegui de rendimento, né, de lucro num único mês durante o ano, ou se eu tive em 10 meses um rendimento ou um lucro de R$100. Somou 1.000. Eu vou colocar esse resultado positivo que eu obtive ao longo de todo o ano somente nesses meses com vendas inferiores a R$20 mil. Coloquei o valor total ali do ano, clico em OK e pronto. É só isso. É muito simples, tá bom? Gratidão imensa pela presença de vocês, pela companhia. Peguem essas aulas em sequência quando forem estudar sobre como declarar imposto de renda. Vai desde a aula 1 e venha numa sequência, porque aqui vocês têm a escada completa. Desde o primeiro passo, o primeiro degrau, e a gente vai subindo um a um, até que a gente chega lá no topo dessa escada, que é enviar a declaração para a Receita Federal tranquilos, sossegados de que fizemos de maneira correta, completa e sabendo como tem que ser feito, combinado? Eu vejo vocês na próxima aula sobre imposto de renda ou nos demais temas diários que a gente tem aqui na comunidade do investidor. Sejam muito abençoados e até a nossa próxima aula.